Vamos agora falar de medidas de tempo. Medir aqui, no caso, é comparar literalmente, né, com uma unidade de tempo. Ora, temos muitas unidades, né, Orlando? Que horas são? A hora, né? O dia, quantos dias, quantos anos você tem? Então, somos muitas unidades, né? Agora, a unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas é o segundo, né? E a definição de segundo hoje, né, é diferente da que a gente tinha algum tempo atrás, porque envolve o período de um determinado átomo. Vamos simplificar, né? Eu prefiro definir o segundo, né, como sendo uma fração do dia, né? Claro que o dia tem duração diferente, né? Mas, digamos, de sol a pino, né? Então, essa fração é 1 sobre 86.400, né? Porque um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, né? De forma que essa eu prefiro essa definição, né? A outra é muito mais complexa do que seja o segundo. Agora, os instrumentos de medida de tempo têm um nome: relógio. O que é relógio? Relógio é qualquer fenômeno periódico. Você pode dizer que você tem em mãos um relógio, né? Desde que se repita, né, você tem ali uma forma de marcar a passagem do tempo, né? Então, os relógios, nossa, evoluíram muito, né? Já tivemos ao longo da história da humanidade vários tipos de relógio, né? O Galileu usava o relógio d'água. Aliás, tem um relógio d'água no shopping Iguatemi, uma obra de arte, coisa maravilhosa, na verdade, né? Também poderíamos falar de relógio de sol. Lá na USP tem um belíssimo relógio de sol, né? E para construir um relógio de sol, você tem que recorrer a um astrônomo, porque só ele sabe realmente fazer a marcação no solo, né? Agora, hoje em dia, a gente nem se preocupa com isso, né? A gente diz, eu tenho um relógio, não quer nem saber como aquilo funciona, né? Tem uns relógios caríssimos, né? Relógios atômicos, né? Enfim, relógios são muito complexos, existem muitos tipos de relógios, né? Tem aí os analógicos, digitais e assim por diante, né? Então, Cláudio, vamos aí então falar um pouquinho de medida de tempo. Sim. Hoje em dia, todos os relógios são digitais. Ou seja, ele não usa mais um mecanismo, ou não usa um sistema mecânico, como um oscilador, um pêndulo. Não, por muito tempo, né, os relógios eram relógios a pêndulo, né, utilizando, na verdade, esse princípio aqui, né? Simples, sim, exatamente. Hoje você tem osciladores, cristais que oscilam, dada uma determinada diferença de potencial, ele vibra, né? Então, são os piezoelétricos. Então, são cristais que, ao introduzir uma diferença potencial, ele passa a vibrar, uma vibração mecânica, né? Agora, quando você vibra, então ele pode gerar uma tensão. Então, todos esses relógios atuais usam esse sistema, né? São relógios digitais. Então, o celular, por exemplo, ele já marca 9 horas 57 minutos. Então, aqui eu tenho a menor divisão, minutos. Então, ele pode dizer de minuto em minuto o tempo passar. Agora, se eu quiser alguma coisa com uma precisão maior, que eu quero uma coisa em segundos, bom, aí eu preciso de um relógio que tenha essa unidade de segundos. No caso, eu posso usar um cronômetro, né? O próprio celular, ele tem, a maioria deles, um relógio, né, que vem o cronômetro. Então aqui, né, nesse relógio, nesse cronômetro, você tem até centésimos de segundo. Né? Então ele vai marcando até centésimos de segundo. Né? Então ele para, então você tem aqui 8,03 segundos, ou seja, centésimos de segundo. E tem relógios melhores ainda, por exemplo, na Fórmula 1, se mede tempos até milésimos de segundo. Então, hoje em dia você tem relógios, marcações de tempo com uma precisão muito maior do que se tinha antigamente. Então, hoje não é desculpa você chegar atrasado, né, numa reunião, porque você tem até
um padrão de tempo que é muito, muito bom. Antes, um relógio e outro, no passado, tinha até diferença de 10, 15 minutos. Então, um relógio comparado com o outro tinha diferenças muito grandes. Hoje não é desculpa, porque todos os celulares, você tem um padrão de tempo que é uma precisão muito menor. 1 minuto, 2 minutos no máximo de diferença. E tem, né, aqui o pêndulo simples, né, que você pode, então, até utilizá-lo como um padrão de tempo. Porque a proposta de Galileu, implementada por Huygens depois, né, para construir relógios. Aliás, para encerrar, né, eu queria dizer o seguinte, esse instrumento de medida conhecido como relógio, ele acabou se transformando em obras de arte, na verdade, obras de arte, né? Veja os grandes relógios, né, das igrejas, né? Veja os relógios a pêndulo antigos, né? Enormes, belíssimos, na verdade, né? De forma que os relógios acabaram se transformando, né, em objetos de arte também, né? O fato é que nós temos muitos tipos, né, de relógios, né? E é claro que, lembrando sempre que a unidade padrão, né, é sempre o segundo ao adotarmos o Sistema Internacional de Medidas, né? Vamos agora falar de medidas de massa. É claro que vocês perceberam que nós procuramos evitar definir, né, o que é o tempo, tentar entender o que é o tempo. Massa é a mesma coisa, é muito difícil entender massa. A gente sabe que massa é um atributo, né, da matéria, né? Os constituintes da matéria possuem esse atributo e esses atributos são repassados, né, para os objetos formados a partir, né, dos constituintes da matéria. Então, agora, o que importa aqui é o seguinte, a gente sabe medir massa. Se a gente não sabe defini-la tão bem, né, certamente a gente sabe medir e muito bem massas, né? Existem muitas formas de medir massas, né? Espectrógrafos de massa, por exemplo, né? Equipamentos mais sofisticados, né? Para medir pequenas massas, né? O fato é que temos muitos instrumentos. Aqui nós vamos falar realmente dos simples, né? A balança romana, por onde tudo começou, né? E lembrar sempre que estamos comparando, né? Comparando, porque medir massa é comparar com uma unidade de massa. A unidade de massa no sistema internacional de medidas, né? Aliás, eu queria lembrar que, utilizando o metro, o quilograma e o segundo, nós às vezes nos referimos ao sistema MKS. Né? MKS, tudo bem. Tá? Mas, de qualquer maneira, a unidade padrão, né, no sistema internacional que a gente adota é o quilograma. E o quilograma, aqui entre nós, vamos simplificar, né? É um cilindro metálico, né, que fica guardado lá em Paris. Aquilo é, por definição, 1 metro. Pronto, aliás, 1 quilograma. É isso. Né? Essa é a definição, está lá guardada. Agora você pode reproduzir, né, o quilograma. Né?